Que maravilha, que beleza, que prazer estarmos reunidos hoje em mais um vídeo no nosso canal. Esse canal que tem a finalidade de divulgar coisas do bem, pessoas do bem, levar Jesus para as pessoas que ainda não conhecem, enfim, quando a gente vê tantas notícias difíceis, pesadas, mas a gente também precisa levar a boa nova, a esperança. E no dia de hoje, a gratidão assim imensa, gigante no meu coração. Um verdadeiro presente da Mãe do Perpétuo Socorro, de termos hoje aqui um sacerdote, uma pessoa querida, amada pela nossa comunidade campista, que deixou assim sementes, frutos, deixou uma marca imensa no coração de todos aqueles que tiveram o prazer de conhecer. Se você o conheceu, vai rever hoje. Se você não conhecia, vai conhecer essa pessoa especial, esse presente de Deus para nós, que é o Padre Nelson Antônio. Que prazer, Padre Nelson, estar com o senhor hoje aqui nesse canal para a gente poder conversar e bater um papo. Arthur, que alegria também estarmos juntos e usar as redes sociais para evangelizar, né? Parabéns a você por essa iniciativa, porque no mundo da internet nós vemos tantas matérias superficiais, às vezes até na área da imoralidade, da indecência, da sensualidade. Então é muito bom ver leigos como você, Arthur, né? Que é um homem de fé, que é um homem que tem uma história, uma caminhada de igreja, que quer usar a internet, o YouTube, para levar a palavra de Deus a tantas pessoas, que a nossa conversa possa inspirar e ajudar quem, por acaso, estiver assistindo, para tornar essa pessoa mais perto da fé, da graça e da bênção de Deus. Amém. Que maravilha, né? E o Padre Nelson hoje, foi esse presente, como eu falei, da Mãe do Perpétuo Socorro, e a gente não vai perder essa oportunidade. A gente pode começar conversando com o Padre Nelson, falando um pouquinho sobre a infância. Quem foi o menino Nelson Antônio? Aonde ele nasceu? Como que foi a infância, né? Muitas vezes a gente viu o Padre Nelson pregando, a gente vê ele nas mídias sociais, mas não conhece um pouquinho da história. E hoje, então, Padre Nelson, se eu pudesse contar aí, recordando, voltando ao passado, onde o senhor nasceu, como é que foi essa infância do Padre Nelson? Nossa, com todo prazer, porque recordar é viver, não é mesmo? E a gente estar em paz com o passado é um dos sinais de crescimento. Porque quanto mais a gente briga com o passado, não está em sintonia com ele, a vida se torna um fardo, o tempo se torna um peso. E eu, graças a Deus, Arthur, tenho lembranças muito bonitas do passado. Eu cresci numa cidade do estado de Minas Gerais, chamada Rio Piracicaba. Uma cidade pequena, hoje tem cerca de 15 mil habitantes, e onde a religiosidade é muito presente. São 4 igrejas na cidade. O padroeiro é São Miguel Arcanjo, e é uma grande festa dedicada ao Bom Jesus de Rio Piracicaba. De forma que eu cresci à sombra da espiritualidade, passada pelos padres que lá viveram, mas sobretudo pela minha família, especialmente pela minha mãe, já falecida, de saudosa memória, que introduziu não só a mim, mas a meus irmãos também na fé. Eu participava da catequese, onde fiz a primeira comunhão, depois a crisma. Eu era coroinha lá da paróquia. Eu tive a alegria de participar dos vicentinos, onde aprendi muito essa sensibilidade com o pobre e a importância da caridade. E também participei de um coral, onde pude trabalhar a minha voz, aprender a cantar e a valorizar a música como caminho de evangelização. Nesse meio tempo, eu era um garoto como todos os outros, né? Vivia a rotina da vida numa cidade pequena, as brincadeiras, a escola, desde cedo ajudando meu pai. Nós tínhamos uma gráfica, uma tipografia naquele tempo, e eu então trabalhava lá com meu pai. Até que, sendo coroinha, na Eucaristia, meu coração começou a queimar, a aquecer pelo mistério eucarístico, e alguma coisa dizendo dentro de mim assim, você é chamado para isso. Aquilo que meus colegas não sentiam. Eles iam à missa também, ajudavam até como coroinha, mas era algo assim, corriqueiro, de estar ali e ir embora para casa. Eu queria ficar, eu estava fascinado por aquele mistério, aquilo me chamava, eu gostava de estar ali, embora eu não soubesse explicar e falar como eu posso falar hoje. Então a minha vocação nasceu muito pela Eucaristia, ajudando missa e sentindo assim, Deus está me chamando, os dons que Ele me deu têm a ver com isso aí. Eu não sabia explicar, nem falar, mas é sentimento de que assim, um chamado lá dentro de mim, vem, vem, vem. E eu respondi sim. Eu lembro que a professora pediu uma vez para fazer uma redação
sobre o nosso futuro profissional. E eu escrevi que eu queria ser padre. Naturalmente, no meio dos meus colegas, houve muita ridicularização, gozação. A gente chamaria hoje até de bullying, né? Mas naquele tempo de brincadeiras. E até começaram a me chamar de Padre Levi, que era o nome do sacerdote da minha comunidade, já idoso, já bem velhinho, e que me inspirou muito para a vida. Então, ali, eu comecei a tematizar, a falar, a expressar o meu desejo, que até então estava guardado só comigo. E falei também para minha mãe em casa. Minha mãe achou que seria um desejo de criança, né? Tanta criança deseja ser policial, bombeiro, professor, não é mesmo? E mamãe achou que seria mais um desejo, como as outras pessoas também. Quando eu participava das novenas, eu ajudava no asilo da nossa cidade, com os velhinhos lá, eu celebrava o culto com eles. Então, eu sempre gostei muito disso, de falar, de estar com as pessoas, Até que eu estava chegando ao final do meu segundo grau naquele tempo, que hoje é o ensino fundamental, né? Ensino médio. Ensino médio, exatamente. Aí, eis que um outro padre que estava na minha cidade, que era um padre redentorista, ele tinha certas deficiências físicas e foi para lá justamente para descansar e para ajudar esse padre. Um dia ele me chamou na casa paroquial. Eu achei até que eu tinha feito alguma travessura. E quando eu encontrei com ele, ele me disse: estou escutando que você quer ser padre. É verdade, Nelson? Eu disse: é. Estou esperando uma chance, estou esperando Deus me chamar. Foi quando ele disse que haveria umas provas em Juiz de Fora, uma cidade da Zona da Mata Mineira, e que eu estava sendo convidado a participar dessa seleção, desse processo de seleção de novos seminaristas. Eu me alegrei, mas disse que precisava conversar com a minha mãe, com meu pai. Conversei, minha mãe estranhou um pouquinho, mas ao saber que iam mais 2 da minha terra, ela permitiu que eu fosse. Inclusive, eu não pude nem fazer a formatura, porque coincidiu naquela semana. Fui eu para Juiz de Fora, com 14 anos de idade. Eu lembro que o padre toda hora me perguntava, todo dia: mas você tem 14 anos mesmo? Você já está se formando? E eu fui aprovado. Olha só. E no dia 31 de janeiro de 1981, eu entrei no seminário. Mamãe achava que seria um sonho de criança. Minha catequista achava que eu nem tinha muito jeito para padre, porque o modelo de padre da minha cidade era de um padre muito sisudo, muito fechado, que conversava pouco com as pessoas. E eu sempre fui muito falante e muito articulado para relacionar com as pessoas, para conversar. Até que, quando eu voltei de férias em julho, eles acharam até que eu não ia voltar mais para o seminário. Quando viram que eu voltei, foram ganhando confiança que o que seria só um sonho de criança estava se tornando um projeto de um jovem que realmente queria dedicar sua vida a Deus. E a partir daí, então, eu entrei na formação redentorista e passei por toda a formação. Foram 10 anos, né? Eu entrei com 14 anos, fiz 15 no seminário e com 25 eu fui ordenado padre. 10 anos de estudo, de formação, que me tornaram uma pessoa mais qualificada, mais abençoada, com mais conhecimento da palavra e preparada para os desafios que a vida do padre tem. Que maravilha, né? Puxa vida, que testemunho ver aqui, nesses poucos minutos, essa história linda do Padre Nelson, né? Uma criança simples, comum, como você muitas vezes que está vendo esse vídeo, né? Você jovem também que está vendo, e que tem uma vida normal, como todos, mas que tem um encontro com Jesus. E Jesus incomoda, né? Jesus provoca, né, Padre Nelson? E o Padre Nelson deu, então, o seu sim. E teve essa graça, né, de entrar nessa congregação tão linda, tão abençoada, né? Dos redentoristas, né? Que estão no santuário de Nossa Senhora Aparecida, estão aqui no santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campos, tem o Pai Eterno em Goiás, enfim, divulgando, né, o Redentor. E que Padre Nelson, então, é ordenado sacerdote, né, recebe essa graça, e quando começa a missão de sacerdote, o senhor fica no Rio, Juiz de Fora, quando vem para Campos, se tu pudesse fazer assim, uma síntese dessa atividade do senhor como padre, né, os locais que o senhor atuou. Então, desse dia 12 de outubro de 1991 até hoje, já foram 30 anos, Arthur, né? Completados agora em 2021.
Minha primeira comunidade foi no Espírito Santo, Presidente Kennedy, onde com o Padre Valdo e Padre Oliveira eu morei, neófito, né? Alguém que estava começando os primeiros passos. Eu era um vigário, né? Ajudando na paróquia e dando os primeiros passos, saindo da faculdade, aplicando meus conhecimentos ali na prática pastoral. Sou muito grato a esse primeiro amor, Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Perto de nós, né? Depois, eu fui transferido para uma nova missão, de ser formador de seminaristas, na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, onde nós temos também uma rádio educadora, onde eu pude fazer programas e cuidar de seminaristas e ajudar também na paróquia, uma experiência belíssima, especialmente pastoral, né? Eu já estava mais experiente, pude mergulhar, e também com a formação, que ensina muita coisa para a gente, porque a formação é acompanhar jovens, é acompanhar crises, é acompanhar projetos de vida, é pisar num solo sagrado do coração do outro que está num período de discernimento vocacional. Isso me ensinou muito, me amadureceu muito, a escutar, a respeitar o tempo do outro, a acolher. Depois eu fui para Juiz de Fora, também como formador de uma outra etapa, e fiquei por lá mais 6 anos. E Juiz de Fora é a nossa casa mãe dos redentoristas, é a primeira casa redentorista do Brasil. Lá eu pude participar da formação, pude também ajudar na paróquia e conviver com muitos leigos e leigas que me ajudaram muito a crescer e amadurecer como presbítero. Depois de Juiz de Fora eu fui para o Rio de Janeiro, paróquia Santo Afonso, que é o fundador da nossa congregação. Na Tijuca, né? Na Tijuca. Onde eu fiquei 6 anos também como pároco. Outro aprendizado, agora numa cidade maior, né, numa capital, com os desafios da pastoral urbana, com os desafios de uma cidade com grande violência, tráfico de drogas, injustiças sociais, empobrecimento. E tudo aquilo, ao mesmo tempo que me assustava, também pedia de mim uma resposta evangelizadora. O que a igreja tem a dizer sobre isso? O que nós, como igreja, podemos fazer para dar uma resposta a essa realidade? Ali eu aprendi, Arthur, que ser igreja não é ficar só dentro do templo. É como o Papa Francisco tem nos chamado, uma igreja em saída. É preciso ir até as realidades desafiantes dos menores de rua, da população em situação de rua, das pessoas marginalizadas em geral. Depois do Rio de Janeiro, eu tive a alegria e a graça de estar em Campos dos Goitacás, foram 6 anos aqui também, onde pude despertar meu lado administrador, né, com todas as mudanças que foram feitas aqui nesse santuário, de uma infraestrutura para santuário, além de um trabalho pastoral, de uma dinamização das pastorais e grupos desse santuário. Cresci muito e cada vez que eu venho aqui, cada vez que eu volto a essa terra, meu coração exulta de alegria, de gratidão por tudo que eu semeei, mas também pelos amigos que eu pude cultivar, como o Arthur, que eu tive a alegria de conhecer, um homem, né, que trabalha, tem sua família e encontra tempo a dedicar a Deus. Leigos como você, Arthur, me impulsiona a minha missão, porque eu tenho a vocação de dedicar o tempo integral a isso. Eu vejo você como leigo, né, que tem seu trabalho, tem sua família, ainda arruma um tempo para dedicar à evangelização. Eu fico muito admirado, e aqui eu parabenizo, né, e minha admiração, meu reconhecimento. De Campos dos Goitacás eu fui para Belo Horizonte, na capital mineira, no hipercentro da cidade. Nós temos um santuário dedicado a São José. Aliás, estamos no ano de São José, não é mesmo? Lá eu pude ficar 4 anos como pároco, pude também, como administrador, terminar a restauração da igreja, uma igreja histórica, mais de centenária, e também dinamizar as pastorais. Ao final desse tempo, eu fui escolhido provincial do nosso grupo, que é o superior, que é o coordenador, e então fui designado para Juiz de Fora, onde eu moro atualmente. E hoje o provincial, né, Padre Nelson, é aquele que anima, né, a comunidade redentorista, né, no estado do Rio, Espírito Santo e Rio e Minas Gerais. Então, o provincial é isso, né? Você que muitas vezes não sabe, né? O Padre Nelson agora é provincial. O que é isso, né? É aquele que coordena a província. Coordena a província. Né? Porque assim como o Brasil é dividido em estados, os redentoristas são divididos em províncias no Brasil. São 9 províncias.
né? Ou seja, a presença redentorista espalhada por todo o nosso país. Então nós estamos aqui no Rio, Minas e Espírito Santo. Exatamente. A nossa província se chama do Rio, que compõe os 3 estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então todas as casas redentoristas estão sob a minha coordenação, né? É um serviço que eu presto à congregação para dinamizar, para animar a nossa caminhada dos padres e dos irmãos redentoristas nas paróquias, santuários, obras sociais, e animar também a família redentorista, os leigos redentoristas, a juventude redentorista. A Liga, né? A Liga Católica, Jesus, Maria e José. Então, é um trabalho bonito, exigente, mas que tem me feito crescer e aprender muito. Mesmo no tempo da pandemia, em que a gente tem uma série de restrições, mas eu tenho procurado, através da criatividade missionária, chegar até os confrades, com uma palavra de ânimo, de incentivo e de força. Que alegria, né? Você está vendo, então, essa parte que o Padre Nelson contou, né? Ele da criança, ele entrando no seminário, o Padre Nelson ordenado, e ele contou para nós aqui, né? Fez um resumo da sua história até hoje, né? Passou por Juiz de Fora, Coronel Fabriciano, Presidente Kennedy pertinho de nós, enfim, Rio de Janeiro, lá na Tijuca, né? Na capital, e hoje voltando, né? Para Juiz de Fora, né? Isso. Coordenando os redentoristas na nossa província. E vamos agora fazer aqui um recorte, né? Padre Nelson Campos dos Goytacazes. Ele falou para nós 6 anos, né, Padre Nelson? E eu me lembro, assim, na primeira ou segunda missa do Padre Nelson, né? O senhor já pregando, falando, enfim, a gente já sentia algo diferente, né? A gente sentia mesmo esse amor da mãe, esse carinho, um presente que ela nos ofertou nesse tempo. O sacerdote, ele não fica eternamente, definitivamente no lugar, né? Ele é missionário redentorista. Ele anuncia Jesus, a boa nova, o reino de Deus. Mas Padre Nelson, então, fica aqui 6 anos. E como o Padre Nelson falou, né? Foi um tempo muito que ele teve esse lado administrador também, né? O santuário passou por uma reformulação, né? O santuário, que é uma obra linda, né? Maravilhosa, mas que com ele ali também ele, né, conseguiu mexer na engenharia, fazer os acessos, dinamizou muito. Mas o mais bonito, né, que eu acho que o Padre Nelson deixou aqui, foi as transformações de corações. Né? Amém. Quantas pessoas, Padre Nelson, e eu mesmo sou testemunha disso, porque aconteceu comigo, né, fomos transformados. O senhor foi instrumento, né? O senhor foi aquele servo fiel que se colocou à disposição e fez a palavra fecundar nos nossos corações. Eu tive a alegria, né, de ser aqui ministro da palavra, né? E o Padre Nelson sempre trocava ideia com um grupo, né, de como pregar melhor, falar, o senhor falar, trazer para a realidade a palavra, como era pastoral de casais, de noivos, namorados, né? Foi uma efervescência e muitos frutos, né? Você que está vendo esse vídeo deve estar se lembrando, né? E por isso sempre rezar pelo Padre Nelson, colocar nas suas orações, nas nossas orações, para que ele continue com essa missão. Então, Padre Nelson, como é que foi em Campos, né? O senhor sentiu esses frutos acontecerem, a comunidade animada, realmente as pastorais do santuário trabalharam muito? Como é que foi esse tempo? O senhor lembra-se mais detalhadamente? Isso. Eu penso que a marca do povo campista, Arthur, é um coração muito acolhedor, afetivo e de uma generosidade muito grande, né? Eu tive a alegria de poder assim, mobilizar muitas pessoas. Eu acredito que ser padre é cada vez atrair mais pessoas para o serviço de Jesus. Então, eu investi muito nisso, de convidar mais e mais pessoas para virem, para trabalharem aqui, para rezarem conosco. E o santuário realmente ficou muita gente, muitos grupos foram criados, pastorais, a renovação movimentos. carismática, né? Tivemos Exato. aqui, foi tão Fundamos bom. um grupo de oração da renovação aqui, não é? E com isso, eu acredito que a pessoa que vem à igreja não é apenas um número, é uma pessoa que faz uma experiência com Jesus e ao fazer essa experiência com Jesus, a vida dela se transforma e ela segue o caminho. Então, meu papel realmente é ser uma seta, é ser aquele que chama e que coloca a pessoa nesse caminho de Jesus. Então, para mim é uma alegria de ver tantas vidas transformadas, realmente pessoas que foram tocadas pelo amor de Jesus, redescobriram o caminho da salvação, deixaram às vezes um caminho afastado de Deus, fortaleceram a sua fé, reanimaram a sua esperança. Então, isso para mim, como você disse, mais importante do que as obras materiais, mais importante até de tudo aquilo que eu falei ou escrevi, foram realmente as marcas de amor no coração das pessoas. Verdade. Essa marca é indelével, nenhum tempo consegue tirar. Nada né? tira, né? No ladrão Tanto que do voltar aqui a sentir esse afeto, esse carinho, esse amor outra vez, que está gravado nos corações. Que maravilha. E o Padre Nelson, né, que pregava muito, trazendo a vida, a realidade, nos ajudando a enfrentar as nossas lutas, as nossas batalhas. O Padre Nelson também falava muito da família, né?
Padre Nelson falava da mamãe, né? E a mamãe faleceu no período daqui, né? Foi, Um exatamente. período de dor. O Padre Joãozinho, né? Padre Joãozinho, o Padre João Eggs, né? Que faleceu também aqui. O Padre Nelson era o reitor na época, né? E eu participei assim, do velório também. Eu vi o carinho do senhor com o confrade, né? O senhor chamando ele carinhosamente na enfermidade, o Joãozinho, né? Aquele amor lindo. E uma coisa me marcou muito, uma vez o senhor falando, né? Que quando o senhor voltava na família, né? Os irmãos falavam assim para a mamãe, né? O Nelson está aí, por isso que tem comida boa, tem uma sobremesa boa. E eu achava engraçado, porque eu tenho 2 irmãs também que moram fora, né? Aí quando vinham também, a minha mamãe, né, fazia os pratos, né? E aí eu falava, só porque Beatriz, só porque Ana Tereza estão aqui. Mas não, né? É esse amor, né, do filho que volta a casa, né? Esse carinho todo. Então o senhor falou muito sobre família aqui, né? Foi um tempo muito, muito rico. E como é que está a família, Padre Nelson? O senhor que está sempre junto das comunidades, como é que o senhor vê essa questão da família nesses tempos atuais, os combates que a família sofre, as dificuldades? Como é que o senhor encara isso tudo? Eu percebo, Arthur, que ser família cristã nesse tempo da chamada pós-modernidade é um desafio muito grande. Porque a família está inserida no mundo, na sociedade. O mundo está em mudança, em transformação. Então não tem como a família ficar parada, né? De forma que a família, ela é de alguma forma tocada, assaltada, ameaçada por muitos contravalores que o mundo de hoje tem, né? De modismos culturais, ideológicos. Então cabe à família saber responder cristamente, fazendo a seleção, tendo discernimento entre aquela novidade que vem de Deus e que vai levar a Deus e aquela novidade que apenas leva ao mundo, que apenas leva à superficialidade, à perdição. Para isso são necessários pais e mães que tenham sabedoria, né? Infelizmente, nós temos muitas famílias hoje divididas, né? Muitos casais hoje separados, ou às vezes vivem juntos, mas não conseguem transmitir esses valores, essas virtudes para os filhos. De forma que nós vemos jovens muito perdidos, muito sem referência, né, de valor, de virtude, de uma ética cristã. E aí ficam jovens à mercê de tudo aquilo que o mercado oferece, o consumo oferece. E o mercado é descartável, né? São relações descartáveis, são objetos descartáveis. E muitas pessoas se tornaram descartáveis também. E muitos relacionamentos se tornaram descartáveis também. E às vezes até Deus se tornou descartável, né? Um Deus que apenas quebra galho, um Deus que apenas é resolvedor dos meus problemas imediatos. Mas não um Deus que me chama a fazer uma caminhada de fé, de conversão e de mudança de vida. Então, ser família é muito exigente. Precisamos de pais e mães sábios, ou seja, que tenham fé, que vivam a fé e que saibam transmitir. Não há respostas prontas, não há um manual para a educação. É no dia a dia, né? É o dia a dia. É esse discernimento à luz de Deus. Senhor, que queres que eu faça? Então, quanto mais marido e mulher, pai e mãe estão sintonizados com Deus, fácil nunca vai ser, mas vai ser, né, um caminho mais assim, tranquilo de encontrar a saída e a melhor maneira de ser fiel a Deus. E quando o senhor fala, então, né, Padre Nelson, esses desafios, você pai, você mãe, você namorado, você que está trabalhando, né, a pandemia, tantas dificuldades, e Padre Nelson fala que a gente precisa encarar, né? E a gente precisa contar, né, Padre Nelson, com a providência divina, né? Sim, com a sim. ação poderosa do Espírito Santo, a proteção de Maria, né, que nos consola, nos conforta na caminhada. Como é que o senhor fala sobre Jesus, né? O senhorio de Jesus, essa presença forte dele, do Espírito de Deus também, essa necessidade para você cristão, para você que de repente ainda não teve esse encontro pessoal, qual é essa missão do Espírito Santo para nós, né? Ele que já nos foi derramado no batismo, né? Mas que muitas vezes está escondido, né? A gente mesmo esconde o Espírito Santo em nós, não deixa ele agir. Como é que o senhor vê essa ação poderosa do Espírito Santo para nos mover como melhores pais, melhores mães, melhores filhos? Isso. Você disse muito bem, Arthur. Eu comparo assim, a gente ganha um presente, cujo papel de presente é muito bonito, mas tantas vezes a gente guarda lá no guarda-roupa e o presente não é aberto, né? Todos nós recebemos o Espírito Santo como presente de Jesus e do Pai para nós no batismo. Mas muitos católicos guardaram no guarda-roupa da própria vida e não são guiados pelo Espírito, né? Mas são guiados pela própria razão, pelas próprias vontades, pelos próprios instintos. O Espírito Santo é aquele que nos faz a memória de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos permite reconhecer Jesus como Senhor. Portanto, ser guiado pelo Espírito Santo é produzir os frutos do Espírito.
a longanimidade, a paciência, o amor, a caridade, a solidariedade. Paulo vai dizer que quem não produz os frutos do Espírito vai produzir os frutos da carne. É o ódio, é a vingança, é a fofoca, é o julgamento, é o egoísmo, é o orgulho, né? É tudo aquilo que é do inimigo e do mal. E, portanto, eu sinto que o Espírito Santo hoje, ele quer levantar uma igreja capaz de dar testemunho de Jesus no mundo de hoje, no mundo de tantas injustiças, violência, tanta crise, essa crise política que nós vivemos, ética, essa crise de valores, a crise de saúde que nós vivemos. É nesse meio da crise que o Espírito Santo quer levantar um povo novo, capaz de proclamar que só com Jesus nós conseguimos enfrentar e vencer. E só com Jesus, não é um Jesus ideia, não é um Jesus apenas da boca para fora, é um Jesus pessoa com o qual nós encontramos, experimentamos, amamos, seguimos e vivemos. Esse Jesus do Evangelho, esse Jesus que nos mostra quem é o Pai, um Pai misericordioso, um Pai amoroso. Portanto, esse é o tempo do Espírito Santo. Mas são necessários corações abertos, disponíveis, para que possamos nos deixar guiar pelo Espírito e, como Maria, faça-se em mim segundo a sua palavra. Que maravilha, né? Esse Espírito Santo que está em mim, está em você, está no Padre Nelson e que quer agir. Como o Padre Nelson bem falou, precisamos dar portas abertas, né? Abrir o coração para que ele possa realizar a obra. Mas a gente falou de Jesus, do Espírito Santo, né, Padre Nelson? E nós aqui estamos gravando esse vídeo hoje, pela graça de Deus e da Mãe do Perpétuo Socorro, nós estamos no santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aproveitamos que o Padre Nelson está aqui para a celebração do dia 27 de junho. Vocês já devem ter visto o vídeo do Padre Nelson, né, fechando o vídeo que a gente fez em homenagem à Mãe do Perpétuo Socorro. E também a gente não pode deixar de falar nesse vídeo da mãe. Muitas vezes, né, Maria é vista de forma equivocada, como se Maria quisesse assumir o lugar de Jesus, como se Maria quisesse ser deusa, e pelo contrário, Maria aponta Jesus. Até no ícone, né, Padre Nelson? Padre Nelson na novena, você também pode ir lá no site da província, né, no YouTube, tem a página da província do Rio, Minas e Espírito Santo. Padre Nelson explica a novena e fala do ícone, a mão de Maria apontando para o menino Jesus. Então Maria é essa que aponta. E como é que é essa relação do Senhor com a Mãe do Perpétuo Socorro, com Nossa Senhora na vida do Senhor? Então, esse ícone foi entregue aos redentoristas pelo Papa Pio IX, que diz tornar-a conhecida no mundo inteiro. Então, desde que eu entrei no seminário, já me foi apresentada a Mãe do Perpétuo Socorro, que eu não conhecia esse título. E aí eu pude começar a amar e a rezar, e se tornou uma devoção muito pessoal e muito grande para mim, a Mãe do Perpétuo Socorro, com toda a simbologia do ícone que você pôde explicar lá no vídeo, né, sobre ela. Eu penso que Maria, para mim, Arthur, ela como mãe de Jesus, eu admiro muito assim a fidelidade dela, a obediência. Porque ao Maria dizer o sim, Deus não deu para ela um script de tudo que ela ia passar, que ela pudesse ler antes e dizer, não, agora eu estou consciente de tudo, me dá aí que eu vou assinar. Não. É a fé, é um caminho na escuridão. A luz vai acontecendo à medida que você vai pisando. Então Maria, assim que dá o sim, tem que ir para Belém e o menino nascer no meio de animais. Ela tem que fugir para o Egito, porque Herodes quer matar aquele menino, e ela e José. Ela vê o filho dela perseguido. Ela está lá ao pé da cruz e vê o filho dela morto. E em nenhum momento desse ela pensou em voltar, em desanimar, em desistir, em pedir as contas, em pedir demissão, em abandonar o seu compromisso. Não. Quanto mais essas dificuldades aconteciam, mais ela confirmava o seu sim, a sua obediência, a sua fidelidade. Quando eu falava das relações descartáveis hoje, é que eu vejo muita gente, por exemplo, no casamento, que enquanto as coisas estão boas, há amor. Quando vem os problemas e desafios, a pessoa desanima. Como se amor fosse apenas para os tempos bons, agradáveis e satisfatórios. O verdadeiro amor se prova na dificuldade. Amor, doação, renúncia. Exatamente. Né? Então Maria, para mim, é exemplo disso, de um sim, que não depende das coisas estarem bem. É perceber Deus no meio das dificuldades, é perceber Deus no meio das tribulações e perceber assim, eu não estou sozinho, Deus me ama, Ele me dá força. Maria é essa que me diz a cada momento, vai, Deus está à sua frente. Caminha conosco, né? Nos coloca no colo, né? Tão bom esse amor da mãe, né? Que maravilha, né? Falar do Espírito Santo, de Nossa Senhora, esse testemunho lindo da relação do Padre Nelson com Nossa Senhora, nos falando a verdadeira pedagogia de Maria.
E a gente quase concluindo o vídeo, a vontade era passar a tarde toda com o Padre Nelson, mas o Padre Nelson tem muitos compromissos, né? O Padre Nelson é muito amado, muitas pessoas o procurando, né? Chegamos aqui no santuário, né? Os presentinhos para o Padre Nelson, enfim, isso que é bonito, né? O que a gente leva da vida é isso, é o amor, é o que a gente planta, o que a gente semeia, e Padre Nelson é esse exemplo para a gente aqui, que semeou tanto e também está colhendo e continua semeando. Amém. Mas, Padre Nelson, antes assim da gente quase finalizando o vídeo, me veio aqui uma vontade de perguntar para o senhor uma coisa. E as redes sociais? Você pai e mãe, eu sou pai, né? Tenho 2 filhas, minha esposa, enfim, também mexo. As redes sociais, né? Que a gente percebe que é um instrumento bom, né? Sim. Pode ser utilizado para o bem, mas também hoje tem dificuldades. Você, pai, deve estar preocupado com o seu filho nas redes sociais. Como é que o senhor também, esse padre antenado, né? Com as novas tecnologias, como é que o senhor vê as questões das mídias sociais? Então, Arthur, eu vejo que são meios de comunicação social, meia ponte. Né? Na ponte eu posso ficar em cima dela e pular no rio, eu posso atravessar, não é mesmo? A questão é sempre assim, como saber usar esse meio, né? A faca é um meio. Eu posso descascar uma laranja, passar uma manteiga no pão, ou eu posso matar alguém. Então depende muito do uso, né? Acho que a gente não pode demonizar as redes, porque elas são meios. A gente tem que pensar em quem usa esses meios e tem maturidade para isso, não é? É o bom senso e o equilíbrio para saber como eu uso as redes sociais. É para minha vaidade pessoal? É para uma exasperação do narcisismo da minha pessoa? Então, tudo que eu faço eu tenho que postar, se eu estou comendo alguma coisa, se eu estou na academia, se eu estou na rua. As curtidas, né? Tá claro? Eu fico dependendo da quantidade de seguidores para sentir que eu sou importante, ou quantas pessoas curtiram. Mas quando eu sei que a importância da minha vida não está nisso, mas está no amor de Deus por mim e no amor que eu sou capaz de transmitir, então as redes sociais são meios para anunciar Deus, meios para a amizade, meios para divulgar o bem. Eu tenho usado os meios de comunicação, né, as redes sociais, seja pessoalmente como padre, seja como provincial, né, na província, para evangelizar. E tem dado muito certo. Eu vejo que tem muita gente sedenta, faminta de uma palavra, de uma orientação, de uma admoestação, né, de uma luz. E eu acho que na minha missão de sacerdote hoje, de presbítero, meu caminho assim, às vezes pessoas que eu não atinjo ali na igreja, porque nunca vão lá ou não estão na cidade onde eu estou, eu posso atingir através das redes sociais. Não é? Então procurar falar de Deus e de um Deus que é amor, de um Deus que é Pai, que é misericórdia, através dessas redes sociais. Né? Portanto, eu acredito no poder bom que as redes têm, mas também não sou ingênuo de achar que tudo é só bom, não. Que tem muito Temos uso que filtrar, né? Nós equivocado. pais, né? Exatamente. Verificar os conteúdos, né? O que está sendo partilhado. Por isso aquilo que eu falei, o pai e a mãe precisam ter sabedoria e tempo para dedicar aos filhos, não é mesmo? Porque mais do que só proibir, é uma questão de educar, conversar, mostrar, para que o filho e a filha tenham discernimento e critérios, né, de purificação aí do que ver e do que não ver. Né? A vontade é falar muito, lembrar muita coisa. O Padre Nelson aqui, meu Deus, é tanto conteúdo, né? A riqueza, a facilidade dele se expressar, de nos ensinar, né? Padre Nelson é esse que educa, né? Que nos aconselha, né? É um pai espiritual para todos nós. E já quase finalizando, mais um tema assim que me veio agora no coração e tão em voga, tão presente, que muita gente nem dá valor, o meio ambiente, né, Padre Nelson? Sim. A gente vê hoje racionamento de luz, de água, a natureza destruída, e a gente vê hoje os missionários redentoristas, principalmente, muito preocupados, né? Nós temos o bispo, o Dom Ferreira, né? O Dom Vicente. Dom Vicente, né? Que esteve lá em Brumadinho, né? Foi um bispo atuante, né? É um bispo ligado também na CNBB, nas questões ambientais. Como é que o senhor vê essa questão? Que muita gente, né, Padre Nelson, joga água fora, na hora de lavar um carro, fica ali na calçada, ou então fica no banho meia hora, e muita gente esquece, nós como cristãos, estamos preocupados com outros pecados, mas é também um pecado, né? Essa destruição da natureza. Sem dúvida. O que o senhor falaria sobre a questão do meio ambiente? Eu me lembro do Papa Francisco, que escreveu, né, uma carta dizendo Laudato Si, né, que é louvado sejas, que é uma parte do cântico de São Francisco de Assis, né, onde ele fala justamente da natureza. Em que sentido? É perceber assim, a terra criada por Deus, o planeta Terra, onde nós moramos e habitamos, é a nossa casa comum. Eu tenho a minha casa, né, com a cozinha, quarto, banheiro, sala, mas nós todos, né, comunidade, universo, nós temos uma casa comum que é o planeta. Se eu não cuido da minha casa, ela vai ser destruída. Se eu não cuido do planeta, ele vai ser destruído. Então, por mim,
pelos amigos, pelos filhos, pelas gerações vindouras. Eu sou chamado a cuidar para que não falte elementos que não são eternos se não forem cuidados. A água não é eterno, né? Sol não é eterno, né? Chuva não é eterna, árvores não são eternas. Se não forem cuidadas, haverá uma destruição. E muitos ecologistas são até pessimistas, né? Para dizer assim, olha, mais um tempo de descuido, realmente a vida na Terra está comprometida. Né? Com a camada de ozônio, com a poluição exagerada dos rios, a sujeira das ruas, o desperdício de água, energia elétrica. Então, se nós não tomarmos consciência de que esses bens, né, não são eternos, se eles não forem cuidados, eles vão acabar, realmente... Os nossos filhos, netos, né, as novas gerações vão sofrer. Como viverão? Com certeza. E aí, agora sim, já quase finalizando realmente esse vídeo, e nós estamos vivendo, né, um tempo muito difícil, que é triste, né, da pandemia, né, que começou no ano de 2020, né, já estamos aí quase um ano e meio de pandemia, e é um momento de muito luto, muitas perdas familiares, perdas econômicas, enfim, a ansiedade, a depressão, vários sentimentos abatendo sobre nós, essa questão do futuro. Era algo que ninguém nunca pensou, nem na pior das hipóteses, né? Mas nós estamos enfrentando. Então, que nesse final de vídeo, né, o Padre Nelson pudesse dirigir a você, minha amiga, meu amigo, que está vendo esse vídeo, você que está enfrentando dores, preocupações, medos, né? Todos nós estamos vivendo isso na carne, né? O Padre Nelson, então, como esse sacerdote, esse homem de Deus, pudesse dirigir para essas pessoas, Padre Nelson, né? Levando uma palavra de fé, de esperança. Eu me lembro da palavra de Jesus no Evangelho, quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Sim, o mundo tem aflições, o mundo tem desafios, e a pandemia é um desafio. Ela dizima vidas, já são mais de 500 mil pessoas, irmãos e irmãs nossos, são tantos internados em UTIs, ou internados nos quartos, ou em casa fazendo tratamento. São comércios fechados, escolas, igrejas. O mundo parou, né? E o mundo sofre com a pandemia. Disso, né, a gente sabe que a raiz disso é a falta de cuidado com a natureza. Essas pandemias vêm justamente por esse desrespeito ao meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, nos traz um desafio de cuidar da vida. Nessas horas, mais do que nunca, é preciso sentir a presença de Deus para que a gente não ceda à depressão, a uma ansiedade desmedida, a uma falta de fé, ao desespero, à revolta, ao desânimo. Portanto, a minha palavra para você é essa. Os tempos são difíceis, são. Mas, nesses tempos difíceis é que a gente tem que sentir muito mais a presença de Deus. Porque Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte, porque a graça de Deus se manifesta em mim. Então, no meio de toda essa pandemia, não desanime. A força da esperança está em Jesus. Ele não nos abandona. Ele pode parecer dormindo no travesseiro lá no barco, mas ele está presente. E ele vai nos dizer, silêncio, cala-te, para essa pandemia e para todas as tempestades da vida. Portanto, tenhamos fé, tenhamos coragem, sejamos unidos uns aos outros. Juntos nós vamos vencer, respeitando as normas, mas tendo fé também. Então, que você tenha muita fé em Deus e que você não perca jamais a esperança e a força para seguir adiante. Chegamos então ao final desse vídeo. E nesse final de vídeo, nesse final desse encontro, né, o sentimento que vem muito forte é o da gratidão. Gratidão a Deus por permitir esse encontro, a Mãe do Perpétuo Socorro, né, que providenciou, tenho certeza. Eu tentei combinar com o Padre Nelson, era difícil, e de repente eu estava ali gravando na frente do santuário, o Padre Nelson chegando, enfim, ela quis esse encontro nosso aqui. É verdade. E diz a palavra, né, Padre Nelson, que ser estimado vale mais do que o ouro e a prata. Amém. E o Senhor saiba disso, o Senhor é muito estimado por todos nós. Amém. Todos nós que tivemos essa oportunidade de encontrá-lo, temos uma estima elevada pelo Senhor. Talvez não estejamos vendo o Senhor muito fisicamente, né? Mas você pode ver também no site, né? No YouTube, né? O Padre Nelson pregando na província de Minas, cheio de Espírito Santo. Mas, enfim, o Padre Nelson, muito mais do que está fisicamente, o Padre Nelson, com certeza, está em nossos corações. E para a gente terminar esse vídeo, Padre Nelson, pedir aquilo que para nós é precioso, né? É a coisa mais importante, que é a bênção de Deus. Que o Senhor possa dar essa bênção, né? Para todos aqueles que irão ver esse vídeo, né? E que irão saborear tudo aquilo que Deus preparou. Eu agradeço então ao seu convite, é com muita alegria que eu estou aqui. Agradeço também a sua escuta, a sua presença. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe o Senhor a sua vida, a sua família,
lhe dê saúde do corpo e da alma e paz ao coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.